E não é novidade para ninguém que eu estou documentando aqui a minha trajetória com a criação de conteúdo nesse canal aqui. E ontem eu assisti uma aula de 30 minutos do canal Thiago Fonseca e ele conseguiu alugar um triplex na minha cabeça. Peguei meu caderno e anotei 2 páginas de tudo que ele falou. E eu falei assim, por que não testar isso? Por que não melhorar isso aqui? Por que não colocar isso aqui em um vídeo? Porque pode ser que isso que eu vá falar aqui, eu não sou especialista, eu estou me colocando em um lugar de aluno, tá bom? Porque eu decidi documentar toda essa minha jornada do absoluto zero. Hoje eu tenho 45 inscritos, sou feliz e agradecido pelos meus 45 inscritos. Inclusive, se você chegou aqui de paraquedas, cara, seja muito bem-vindo. Se você gostou dessa energia, se você gostou dessa vibe, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa fortalecida aí, dá essa moral pra gente, beleza? Então, ponto e vírgula, tá? E eu falei assim, pô, a gente tá documentando a nossa trajetória, a gente sabe que existe um caminho, cara, um caminho a ser desbravado, a gente precisa estudar mais, a gente precisa aprender mais, e por que não aprender com as pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar? E o Thiago Fonseca, ele sabe do que ele está falando, porque, afinal de contas, ele tem um canal de quase 3 milhões, ou se é 3, quase 4 milhões de inscritos. Não sei ao certo, sei que é 3 a 4 milhões de inscritos. Mas o ponto é o seguinte, eu consegui aqui sintetizar algumas coisas que eu achei relevante, e eu falei assim, por que não testar isso nesse meu canal? Já postei mais de 100 vídeos, pode até ser que eu esteja fazendo mais do mesmo, e nesse momento a gente tem que parar, refletir, analisar, tô errando aqui. E a gente tem que ter essa humildade, porque a gente tem que se colocar no lugar de aprendiz. Sempre, cara, não é uma verdade absoluta que eu vou falar aqui para você, não é uma regra universal, mas sempre se coloque numa posição de aprender. Seja curioso, não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar, não tenha medo. Não tenha medo, beleza? E uma das coisas que ele falou logo de cara, ele falou assim, ó, atalhos inteligentes para crescer um canal em 60 dias. Ponto. Ele me fisgou aqui por 60 dias. Interessante. Aí ele foi falar que hoje é muito mais, digamos assim, fácil, né? Entre aspas, fácil, mais simples você crescer um canal, chegar até 1 milhão de inscritos, do que alguns anos atrás, na época que ele começou. Ponto e vírgula. E aqui eu anotei algumas coisas que ele falou. Fazer conteúdos lo-fi. Bruno, o que é o conteúdo lo-fi? O conteúdo lo-fi é esse que eu tô fazendo aqui com você. É aquele que não tem corte, não tem edição, não tem corte de respirada. É aquele conteúdo mais autêntico, aquele conteúdo mais verdadeiro, mais real, onde você chega aqui perto da câmera, você chega perto da câmera, você se distancia. Ó, acabei de errar uma fala, eu não vou cortar isso, porque é como se estivesse ao vivo, é como se a gente estivesse realmente batendo um papo, é como se a gente estivesse conversando aqui. Então, é um conteúdo mais real, é olho no olho. É um conteúdo que não vai ter aqueles cortes secos quando a gente para respirar. Então não vai ter. Então, lo-fi é esse tipo de conteúdo que ele falou, começando do absoluto zero. E o outro é o conteúdo mais raiz, aquele conteúdo realmente sem edição, que a intenção desse vídeo não é impressionar ninguém, é impressionar zero pessoas. E o Thiago Fonseca diz um negócio muito interessante, que se a gente fizer todo santo dia, se a gente praticar isso todo santo dia, é impossível que a gente não fique bom nisso. Se você fizer todo santo dia, você vai ficar bom, tá bom? Então, uma das coisas que é um objetivo meu dentro desse canal é abrir o leque das oportunidades, tá bom? Então, quando eu digo abrir o leque das oportunidades, é você conhecer pessoas que aqui
na minha cidade, eu nunca vou ter esse, por exemplo, eu nunca vou ter esse alcance de chegar a fazer uma collab, de conhecer pessoas onde eu possa agregar para essa pessoa e essa pessoa possa agregar para mim também. Tá bom? Sempre com a humildade, sempre com a coragem de falar assim, pô, eu me coloco aqui numa posição de aprendiz, como é que eu posso melhorar o meu canal? Eu não tenho problema nenhum. Cara, eu assisto o canal e sempre deixo lá um comentário, pô, dá uma avaliada aí no meu canal. O que eu posso melhorar? Por quê? Porque eu não sou especialista. Mas, como eu falei, existe um caminho, existe um longo caminho pra gente caminhar, a gente aprender, a gente evoluir. Tanto é, cara, que eu tava de madrugada, eu falei assim, caramba, que conteúdo, um conteúdo muito prático, um conteúdo mais profundo, tá bom? Então, conteúdo lo-fi, é aquele conteúdo que é esse que eu tô fazendo aqui pra você, que não tem corte, tá bom? Então, uma coisa que ele deixou muito claro e uma das coisas que eu comecei fazendo no meu canal foi de ter falado dessa jornada, né? Começar do zero alguma coisa. Dia 1 do zero, por exemplo, ele deu alguns exemplos, até faturar 100 mil reais. Do zero até faturar 1 milhão de reais. Então, ele deu esse tipo de exemplo para dizer que se você se coloca numa posição de aluno, vai ter muita gente que vai se identificar com você e vai querer te acompanhar, vai querer saber em que parte você tá dessa jornada, porque é uma jornada longa, né? Não é uma jornada de curto prazo. Uma coisa que uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Por exemplo, eu já ganho dinheiro com o canal Dark, tá? Canal Dark onde eu não apareço, não coloco o meu rosto. E hoje está muito mais fácil porque existem as inteligências artificiais. Só que eu sofri um grande impacto, tá? Porque isso aqui é na prática, tá? Eu tô falando na prática. Eu sofri um grande impacto porque eu falei assim, não, agora eu vou sair desse campo do anonimato para começar a colocar o meu rosto, começar a posicionar o Bruno, fazer com que as pessoas conheçam o Bruno. Logo, eu, na prática, tive assim caramba, falei, um choque de realidade, porque isso aqui é a minha opinião, tá? É a minha percepção, que canal Dark, ele é totalmente diferente do que você aparecer, do que você falar aqui. Ele muda muita coisa, porque no canal Dark dá pra você fazer canais ali como uma espécie de esteira e dá pra você criar alguns agentes ali no ChatGPT para criar aquele teu roteiro e seguir aquele caminho ali um pouco, entre aspas, genérico, tá bom? Você pega uma ideia que funcionou lá fora, você não copia, você modela, você cria ali todo aquele teu roteiro dentro do ChatGPT, só que você criar conteúdo aparecendo é muito diferente do que você criar conteúdo com o canal Dark. Se você tem canal Dark, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também qual é a tua opinião, qual é a tua percepção a respeito disso, se eu tô errado, se eu tô certo, não sei, mas a impressão, a percepção que eu tive e essa impressão que eu tive é que, cara, canal Dark é totalmente diferente, porque agora eu tô saindo desse campo do anonimato para começar a aparecer. Desde o início eu me coloquei como um aluno, tá bom? Que tô aqui aprendendo, que não tenho medo de colocar o rosto, não tenho medo da crítica, não tenho medo do hater, não tenho medo de absolutamente nada, porque eu sei que o caminho ele é longo, pô, já falei isso, quantas vezes que eu já falei que esse caminho é longo, pelo amor de Deus. Ficou um pouco redundante, né? O caminho é longo, mas de fato, cara, o caminho ele é muito longo. É um longo prazo, tá? De forma mais objetiva mesmo, é o longo prazo, tá bom? Então ele deu um exemplo aqui de um vídeo que performou muito bem no canal dele. Ele fez um vídeo que ele pegou mais de 12 milhões de visualizações, que eu até anotei aqui. Ele falou assim, ó:
É como serei o primeiro negro bilionário do Brasil. Ou seja, o canal do Thiago é um canal nichado, né? Para falar de negócios, para falar de empreendedorismo digital. Agora ele está falando sobre empreendedorismo no formato físico, né? Porque agora ele entrou de cabeça, porque agora ele é sócio de uma das grandes franquias aí de venda de pão de queijo. Mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Aí eu falei assim, então o Thiago falou que ele tem um nicho. E eu tenho um nicho. Aí eu falei assim, pô, do que eu gosto? Do que as pessoas iam se interessar? O que eu posso aprofundar aqui no meu canal? Então, eu estou cogitando essa possibilidade de dar uma pivotada no meu canal e realmente falar de um nicho, falar de uma única coisa, até eu conseguir essa base, até eu conseguir essa comunidade, essa confiança das pessoas, e aí eu vou depois escalando isso, né? Falando de outras coisas que interessam um outro patamar de pessoas, mas sempre permanecendo fiel àquela base que eu construí, aquela comunidade, aquela conexão, aquela confiança. Então, foi isso que eu aprendi, que quando você cria um canal, isso aqui é o que eu aprendi ontem e anotei, e eu tô passando para você porque eu acho que pode te ajudar de alguma forma, tá bom? Tudo que eu estiver aprendendo aqui, se eu puder transmitir de alguma forma para você, cara, eu vou fazer de muito bom grado, de todo o meu coração. Mas enfim, o que ele disse? Então, eu pensei assim, então eu errei nesse ponto porque eu comecei falando de várias coisas, mas eu não nichei meu canal para algum nicho do meu interesse. Aí eu falei assim, o que o Bruno gosta? Qual é os interesses genuínos do Bruno? Eu falei assim, caramba, eu gosto muito de viajar. E um dos meus sonhos é poder fazer um tour pela Ásia, tá bom? Isso aqui eu vou deixar isso aqui documentado, eu vou deixar isso aqui muito bem claro, porque quando eu voltar para esses vídeos de agora, eu quero assim olhar para esses vídeos, pô, caramba, eu consegui. Eu falei isso lá anos atrás, que no caso é hoje, né? Daqui a 2, 3 anos eu voltar para esse vídeo aqui e falar, caramba, eu falei isso e isso se concretizou. Por quê? Porque eu não desisti. Porque eu permaneci na posição, calcei as sandálias da humildade, permaneci, não desisti e decidi sempre aprender. Vai aprendendo, vai fazendo ali uma coisa diferente. O que eu posso melhorar de um vídeo para o outro? Então, é isso que eu aprendi com o Thiago Fonseca, que é uma autoridade na criação de conteúdo, né? Tanto é que agora o cara é sócio de uma das maiores redes de franquia aí, de café, de pão de queijo. Eu só não sei o nome. Pãozinho bom, alguma coisa assim. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Mas, falei assim, gosto de viagem, gosto de falar sobre empreendedorismo digital. Só que o empreendedorismo digital não tem como eu falar assim, pô, porque fica muito genérico e fica muito vago, né? Se eu começar a criar conteúdo assim, pô, como eu gosto do empreendedorismo digital e o canal no YouTube, ele é uma porta de entrada, assim, para você começar, para você realmente se posicionar, mas sempre com os pés no chão e sempre tendo aquela mentalidade que tudo é no longo prazo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, como eu vou faturar, começando do zero, R$1 milhão na internet. Não tem. Eu preciso começar com algumas metas, né, baixas, né? Algumas coisas mais palpáveis dentro do mercado digital, do empreendedorismo digital, do 0 aos 10 mil, do 0 aos
30 mil, do 0 aos 50 mil, do 0 a 100 mil de faturamento, depois isso escala para 200 mil, 300 mil. Eu poderia fazer isso. Só que eu confesso para você que eu não sei como eu embalaria esse tipo de conteúdo. Porque afinal de contas, como eu aprendi com o Thiago, eu iria me posicionar no formato de aluno. Porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro, tem muita gente que quer empreender para ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica. Então, tem muita gente que iria se interessar pelas mesmas coisas que eu estou me interessando, em ganhar dinheiro, em empreender na internet. Só que, por outro lado, também tem um conteúdo que eu me interesso, que é viagem. Só que, como é que eu poderia criar esse conteúdo sendo um aluno, um aprendiz? Aí eu pensei, eu até anotei aqui, ó. Eu poderia começar dentro da minha cidade, procurando alguns lugares legais, tá? Só que isso demandaria, tá? Eu teria que baixar um pouco a frequência de postagem de vídeo para poder ter esse espaço para poder editar e gravar esses vídeos. Eu falei, mas uma coisa que ele falou é que a gente tem que soltar um vídeo todo santo dia. Porque você soltando um vídeo todo santo dia, você torna aquele negócio ali a repetição. Repetição, repetição, repetição. E você acaba ficando muito bom porque você está colocando esforço. Até o Thiago Brunet, tem aqui um livro do Thiago Brunet, ele fala assim, naquilo que você coloca esforço, você vai ter resultado. Cara, o vídeo já tá ficando muito longo porque eu me empolguei, cara. Isso aqui realmente... O Thiago Fonseca alugou um triplex na minha cabeça. Falei, caramba, que loucura, né? Que loucura. Isso aqui é um passo a passo detalhado. É um vídeo que eu recomendo que você assista se você está no mesmo caminho, se você está na mesma jornada que eu, tá bom? E eu acredito no longo prazo. Tá bom? Hoje o meu canal é um canal muito pequenininho. Fiz um vídeo ontem agradecendo os meus 45 inscritos. Cara, de verdade, de coração mesmo. Sem demagogia nenhuma. Eu sou feliz e agradecido porque 45 pessoas acreditam no meu propósito. Eu sou feliz e agradecido porque 45 pessoas se inscreveram porque gostaram de mim, gostaram da minha energia, gostaram da minha vibe. E o lema do meu canal é isso, né, cara? O futuro da criação de conteúdo é você ser autêntico e você ser de verdade. Então, vou começar a repensar algumas coisas aqui no meu canal, vou recalcular a rota, porque a gente também tem que ser humilde, tá? Para até documentar isso e falar isso de forma pública, que, saía atirando para todo lado, falando de várias coisas. E agora, com essa aula do Thiago Fonseca, eu falei, tá aqui. Eu acho que eu vou começar a nichar para me poder ganhar uma base, ganhar uma audiência, formar a minha comunidade de pessoas que realmente gostam de mim, que acreditam em mim e que estão juntos comigo nesse processo, nessa jornada que é no longo prazo, tá bom? Então hoje nós temos 45 pessoas. Muito obrigado. Beijo no teu coração. Inclusive, se você chegou aqui de paraquedas, cara, se considere aí acompanhar a minha jornada. Comecei do absoluto zero. Tô aprendendo, vou melhorar. A gente vai recalculando a rota, como eu estou recalculando hoje aqui. E eu vou decidir qual é o nicho que eu vou começar a criar conteúdo e ficar só naquele nicho, tá bom? Não sei se é de viagem, não sei se é sobre aprendendo a como ganhar dinheiro aqui, como ser um empreendedor dentro aqui da internet, porque isso como eu disse, né? Isso te dá a liberdade geográfica, isso te dá a liberdade... todas as liberdades que você imaginar, financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo para você ficar com a sua família. Então eu acho muito interessante. Só que, como eu falei, eu não posso me colocar na posição de especialista porque eu não sou. Eu ainda vou começar, na minha cabeça eu preciso falar para vocês aí como eu vou começar, quais livros eu vou ler, como é que eu vou estudar e vou documentando esse processo. Então, se você curtiu esse tipo de vídeo aqui, deixa aí o like, se inscreve no canal
E até o próximo vídeo e fui, valeu!